Se você carrega o nome Schmidt, o sangue de quem moldou o ferro corre em suas veias. Seu antepassado dominava o fogo e a força bruta para criar as ferramentas que abririam o novo mundo. Se é um Müller, sua linhagem vem do movimento das Moss, moendo o grão que alimentou as primeiras colônias. Se assina Schneider, as mãos de seus avós cortaram o tecido que vestiu gerações sob o frio e a chuva. Sobrenomes alemães não eram escolhidos por estética. Eram títulos de ofício, conquistados com o calo e o suor das mãos. Cada letra do seu nome carrega o som rítmico da bigorna e o cheiro terroso do trigo. Muitos nomes narram de onde eles vieram quando o mundo ainda era vasto e perigoso. O Stein veio da rocha firme, o Becker assava o pão que vencia o inverno. O Wagner construía as carroças que um dia girariam para longe das vilas de Enscheimel, carregando baús rumo ao porto. O Weber passava os dias no tear, entrelaçando fios de sobrevivência, enquanto o Schumacher batia o couro para calçar os pés que atravessariam o oceano. Eles deixaram para trás as paisagens conhecidas, levando na bagagem apenas uma grafia que o Brasil logo tentaria transformar. Ao pisarem no porto, o choque. O escrivão brasileiro não entendia o som das vogais fechadas. Sobrenomes foram simplificados, letras foram cortadas e identidades foram abrasileiradas pelo erro de um cartório cansado. Mas a essência desse sangue não se apaga com tinta. A partir daquele instante, seu nome não pertencia mais à Europa. Ele pertencia a este chão. Ele agora era propriedade da mata fechada que você teria que derrubar a golpe de machado e da casa que você ergueria do zero. Se o seu sobrenome é Fiedler, sua história nasce na Saxônia ou na Silésia. Ele era o músico da vila, o tocador de rabeca que trazia a cultura para o isolamento da mata. Onde havia um Fiedler, havia o som do violino tentando manter viva a alma alemã em meio ao silêncio das picadas brasileiras. Mas a ordem da colônia dependia de nomes como Scholz. Derivado de Schultheiss, o Scholz era o administrador silesiano, o homem que organizava a justiça e a cobrança de impostos na Europa. No Brasil, eles foram os pilares das primeiras cooperativas, garantindo que o caos da selva não destruísse a organização social. Se você carrega o nome Richter, descende dos juízes e árbitros locais da Prússia. O Richter era o mediador nato. Em solo brasileiro, esses nomes tornaram-se as autoridades morais em Joinville e São Leopoldo. Já o nome Ritter carrega a herança do cavaleiro de serviço. Seus antepassados eram os guardiões das fronteiras prussianas. No Brasil, a armadura foi trocada pela lida bruta no lombo do cavalo, enfrentando o terreno acidentado do Rio Grande do Sul para proteger a pequena propriedade. Se você é um Jung, o nome significa o jovem. Na Alemanha, geralmente era o filho mais novo que não herdava a fazenda e era empurrado para o mar pela necessidade de recomeçar. Ser um Jung no Brasil era ser o eterno símbolo do novo destino, o homem que precisava construir seu próprio reino sem o amparo das terras ancestrais. O nome Bayer, por sua vez, denuncia a origem bávara. Indica aquele que trouxe do sul da Alemanha as técnicas de cultivo das encostas alpinas e o catolicismo fervoroso que moldou muitas colônias. Se o seu sobrenome é Hoffmann, você é herdeiro de quem administrou terras alheias, na esperança de finalmente ser dono do próprio destino. Se você é um Fischer, seus antepassados trocaram as redes de pesca dos rios alemães pela enxada pesada. O Schultz, outrora líder da aldeia, viu-se igualado aos outros na lama, provando sua força na construção da comunidade. O Zimmer transformou troncos brutos em lares, enquanto o Mayer trazia a experiência de quem conhecia o ciclo da terra e a gestão das fazendas. Se você assina Schröder, sua raiz está no norte, no baixo alemão. O nome descreve o transportador, aquele que movia os barris e garantia a logística. No Brasil, os Schröder foram os pioneiros que transformaram picadas em rotas de comércio. Se é um Krüger, seu antepassado era o dono da taverna, o guardião do único ponto de encontro social no isolamento. O Lehmann trazia a história de quem arrendava terras e atravessou o mar pela promessa de ser, finalmente, o dono do seu chão. E o Hermann carregava no nome a herança do guerreiro, a coragem necessária para enfrentar o desconhecido. A história avança com nomes como Schantz, que remete aos construtores de fortificações e trincheiras. Na Europa,
Eles protegiam vilas. No Brasil, foram os engenheiros improvisados que projetaram pontes de madeira e diques para vencer os rios impiedosos de Santa Catarina. Se você é um Kessler, seu antepassado era o caldeireiro, o mestre do cobre, essencial para criar os alambiques e as caldeiras que processariam os primeiros frutos da terra. O Jäger era o caçador, o batedor da Prússia, que em solo brasileiro teve que aprender os segredos de uma fauna estranha, para garantir a carne na mesa da família. Se você carrega o nome Gewehr, descende dos armeiros. Em uma terra sem lei, manter o fuzil pronto era a diferença entre a vida e a morte, e sua linhagem era a guardiã dessa segurança. O Eberhard traz a simbologia da força do javali, um nome dado a homens de resistência física extraordinária, necessária para suportar as longas jornadas de desbravamento nas serras. Muitos desses nomes sofreram transformações drásticas. O Luz, hoje tão brasileiro, muitas vezes nasceu como Ludwig ou Lutz, nomes de reis e de luz, simplificados pelo escrivão que buscava atalhos no papel. Até as características físicas viraram marcas de linhagem. O Klein não era apenas o pequeno, era a agilidade no trabalho. O Hartmann era o homem forte, o bravo, o que não recuava diante das feras. O Krause trazia a marca visual de uma linhagem que não se curvava ao vento. O Lange era o homem de passos longos, o batedor que demarcava o território no horizonte. Cada sílaba foi defendida contra o esquecimento e contra a tentativa de apagar quem eles eram. Não se engane, a vida no interior das colônias era uma guerra silenciosa. O governo brasileiro, após a assinatura da Lei Áurea em 1888, via no imigrante europeu a solução para o vácuo de trabalho, mas a realidade era o sistema de colonato viciado. O imigrante chegava devendo o ar que respirava. Para os alemães do Sul, isso significou um isolamento forçado nas serras e vales. Se você é um Bauer, o camponês por excelência, sua história no Brasil é a de quem transformou o lodo em lucro, vivendo em privação extrema para que os filhos tivessem o que eles nunca tiveram, a escritura da própria terra. Imagine o peso de ser um Richter ou um Albrecht e ter que aprender a plantar mandioca sob o sol escalante. Eles não tinham médicos ou estradas. A estrutura das colônias era o reflexo desses nomes trabalhando em harmonia. O ferreiro Schmidt, ao lado do padeiro Becker, o construtor Zimmer, erguendo o teto para o alfaiate Schneider. Eles recriaram a pátria no barro, porque o nome que carregavam exigia que eles fossem construtores. A arquitetura em Chaimel era o grito de resistência de quem queria manter a própria identidade viva em uma terra que tentava devorá-los. O seu sobrenome é o último monumento de uma travessia épica. Ele sobreviveu às ondas do Atlântico, às febres tropicais e à repressão de tempos de guerra, quando falar a língua dos pais era crime. Se você hoje assina esse nome, você é o vencedor de uma guerra contra o tempo. Você é o resultado de uma linhagem que preferiu a incerteza da selva à escravidão da pobreza europeia. Cada vez que alguém pronuncia seu sobrenome, a história de um herói anônimo é contada novamente. O Brasil não apenas recebeu esses nomes, ele foi forjado por eles. Qual é o sobrenome que define a sua história? De qual região da Alemanha sua família veio e onde eles criaram raízes aqui no Brasil? Deixe seu nome nos comentários. Se você sentiu o peso e o orgulho do seu sangue hoje, mande este vídeo no grupo da sua família. Lembre seus parentes que o nome de vocês não é apenas uma palavra em um papel. É uma marca de sobrevivência e de vitória sobre o destino. Honre quem veio antes e não deixou que o seu nome morresse na escuridão da mata.